Esse livro proibido revela o que acontece após a morte. Boa noite! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Meu nome é Eduardo Montoya e há mais de 20 anos dedico minha vida à pesquisa de manuscritos antigos e documentos esquecidos, buscando respostas para os mistérios mais profundos da humanidade. Durante esse tempo, tive a sorte de conhecer estudiosos fascinantes, e um deles foi o professor Miguel Herrera, um especialista em textos religiosos antigos. Ele e eu já havíamos discutido inúmeras vezes sobre registros históricos que falavam sobre a alma e o que acontece após a morte, mas havia um documento em particular que sempre o intrigou. Durante anos, ele insistiu que existia um manuscrito raro, escondido em um mosteiro remoto na Espanha, que descrevia em detalhes o que acontecia com a consciência humana depois da morte. Confesso que por muito tempo tratei isso como apenas mais uma das muitas lendas que cercam textos proibidos. Foi somente quando Miguel me chamou para uma conversa reservada, com um olhar preocupado e gestos contidos, que percebi que algo realmente o perturbava. Eduardo, esse livro é real. Eu vi com meus próprios olhos. O que está escrito nele não pode ser ignorado. Essas palavras, ditas por um homem de ciência que sempre manteve os pés no chão, foram o suficiente para despertar minha curiosidade. Ele me contou que os monges do mosteiro de San Esteban protegiam esse manuscrito há séculos, permitindo que apenas poucos estudiosos tivessem acesso ao seu conteúdo. Foi assim que, algumas semanas depois, embarquei em uma viagem que mudaria completamente minha percepção sobre a morte. O mosteiro de San Esteban ficava isolado nas montanhas, longe das rotas turísticas e praticamente desconhecido pelo grande público. Ao chegar, fui recebido por Dom Alfonso, um monge idoso de fala pausada e olhar penetrante. Ele me conduziu por corredores de pedra frios e úmidos até uma biblioteca subterrânea, iluminada apenas por velas trêmulas que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra. No centro da sala, havia uma mesa de madeira antiga e, sobre ela, um volume envolto em um tecido escuro, como se estivesse esperando por mim há séculos. Pouquíssimos tiveram acesso a isso, disse Dom Alfonso, enquanto empurrava o livro em minha direção. Minhas mãos estavam firmes, mas dentro de mim havia uma inquietação crescente. Quando retirei o tecido, vi que o livro estava gasto pelo tempo, suas páginas amareladas e frágeis, mas ainda legíveis. O título, quase apagado, dizia: De Trânsitos Animae, a travessia da alma. As primeiras páginas estavam repletas de anotações marginais feitas por diferentes estudiosos ao longo dos séculos. O conteúdo do manuscrito não era uma simples reflexão filosófica sobre a morte, mas sim um relato detalhado do que acontecia com a consciência no momento da morte e além dela. Conforme eu lia, comecei a perceber que muitos dos fenômenos descritos ali tinham paralelos diretos com descobertas modernas sobre experiências de quase-morte. O psiquiatra, Dr. Raymond Moody, pioneiro no estudo dessas experiências, documentou centenas de relatos de pacientes que passaram por situações de morte clínica e retornaram descrevendo cenários semelhantes: a sensação de deixar o corpo, a travessia por um túnel de luz e a revisão instantânea de toda a vida. O que mais me impressionou foi que o manuscrito descrevia esse processo com detalhes perturbadoramente precisos, muito antes da ciência moderna começar a estudá-lo. Uma passagem do livro falava sobre algo que os monges chamavam de o olhar final, um momento em que a alma revisava toda a sua existência. Mas essa revisão não acontecia como se a pessoa estivesse assistindo a um filme da própria vida. Em vez disso, ela experimentava cada momento sob uma nova perspectiva. Sentia na pele o impacto de suas ações sobre os outros. Se tivesse causado sofrimento a alguém, sentiria essa dor como se fosse sua. Se tivesse proporcionado alegria, experimentaria essa felicidade intensamente. Essa ideia me lembrou as pesquisas da psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que entrevistou centenas de pacientes que passaram por EQMs e descreveram exatamente esse fenômeno.
À medida que folheava o manuscrito, me deparei com uma seção que falava sobre a reencarnação. A ideia de que a alma não apenas sobrevive à morte, mas pode retornar à Terra em um novo corpo, sempre foi tratada como uma crença espiritual. No entanto, o livro trazia isso como um fato documentado por monges que estudaram o fenômeno por séculos. O mais surpreendente foi perceber que essa teoria não estava apenas em textos antigos, mas também vinha sendo estudada pela ciência moderna. Foi impossível não me lembrar das pesquisas do Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia. Durante mais de 4 décadas, ele viajou por diversos países documentando casos de crianças que afirmavam lembrar de vidas passadas. Seus estudos trouxeram evidências impressionantes. Mais de 3.000 relatos foram analisados, e muitos deles continham informações verificáveis sobre pessoas que já haviam falecido. Em diversos casos, as crianças davam nomes, descreviam cidades e mencionavam fatos que foram confirmados posteriormente através de registros históricos e entrevistas com familiares das pessoas que supostamente tinham sido em vidas anteriores. Um caso que me marcou foi o de uma menina na Índia, que desde os 3 anos de idade afirmava ter sido uma mulher casada que morrera jovem. Ela dizia o nome de sua cidade anterior, detalhes de sua casa e até mencionava a existência de filhos que nunca conhecera nesta vida. Quando os pesquisadores investigaram, descobriram que todas as informações batiam com a vida de uma mulher que realmente existiu e faleceu antes da menina nascer. O mais impressionante foi que a criança reconheceu seu suposto marido e filhos sem qualquer contato prévio com eles. Outro estudo fascinante veio do Dr. Jim Tucker, sucessor de Stevenson. Ele investigou relatos de crianças que, desde muito pequenas, tinham memórias espontâneas de outras vidas. Um dos casos mais emblemáticos foi o de um menino que lembrava detalhes minuciosos sobre a vida de um piloto da Segunda Guerra Mundial. Ele sabia o nome do navio no qual o piloto servira. Descreveu como seu avião foi abatido e até reconheceu antigos colegas de sua vida anterior. Quando os dados foram cruzados com registros históricos, tudo se confirmou. Ao conectar essas pesquisas com o que estava descrito no manuscrito do mosteiro, percebi que os antigos monges já relatavam esse fenômeno muito antes da ciência moderna sequer cogitar estudá-lo. O livro afirmava que a reencarnação não era um evento aleatório, mas sim um ciclo de aprendizado e evolução. Algumas almas voltavam para completar lições inacabadas, enquanto outras seguiam para planos superiores de existência. Isso explicaria por que algumas pessoas tinham memórias nítidas de vidas passadas, enquanto a maioria não. Os monges acreditavam que a alma carregava fragmentos de memória de suas existências anteriores. Mas essas lembranças ficavam ocultas na maior parte do tempo. Apenas em circunstâncias específicas, como traumas, sonhos ou estados alterados de consciência, essas memórias poderiam emergir. Isso me lembrou das pesquisas da hipnoterapeuta Helen Wambach, que conduziu estudos de regressão hipnótica na década de 1970. Muitos de seus pacientes começaram a descrever vidas passadas com uma precisão que não poderia ser atribuída apenas à imaginação. Diante de tudo isso, percebi que as perguntas mais antigas da humanidade talvez tivessem respostas muito mais profundas do que imaginávamos. Se esse livro continha verdades ocultas por séculos, o que mais ainda estaria escondido nas sombras da história? Minha investigação estava apenas começando. Enquanto absorvia cada detalhe daquele livro antigo, uma pergunta não saía da minha mente. Se a consciência realmente sobrevive à morte e pode retornar em novas vidas, então qual é o verdadeiro limite da existência? Os monges que registraram esses textos pareciam ter certeza de que a morte não era o fim, mas sim uma transição para um estado diferente de percepção. O mais impressionante era que, ao longo dos séculos, diversos estudos científicos começaram a sugerir exatamente isso. A ciência, que durante tanto tempo ignorou o assunto, agora se via diante de evidências difíceis de descartar. Mas como explicar esse fenômeno sem recorrer apenas à fé ou às crenças espirituais?
Foi então que encontrei uma seção do manuscrito que tratava de algo ainda mais intrigante: a independência da consciência em relação ao cérebro. O texto afirmava que a mente humana não estava confinada ao corpo físico e que, ao morrer, o que chamamos de alma se desprendia da matéria e continuava sua jornada. Essa ideia parecia absurda à primeira vista, mas ao compará-la com alguns estudos modernos, percebi que havia algo muito maior em jogo. O físico Sir Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel, e o anestesiologista Stuart Hameroff desenvolveram a hipótese de que a consciência pode ser um fenômeno quântico, ou seja, um estado de existência que transcende os limites do cérebro biológico. Segundo essa teoria, nossa mente seria resultado de processos quânticos que ocorrem nos microtúbulos das células cerebrais. Se isso for verdade, significa que, quando morremos, essas informações quânticas não são simplesmente apagadas, mas sim dissipadas no universo. Se uma parte da consciência realmente sobrevive após a morte, então isso explicaria não apenas as experiências de quase-morte, mas também os casos de lembranças de vidas passadas. Isso também reforçava outra parte do manuscrito, que falava sobre uma energia sutil que se mantém mesmo após o corpo físico se desfazer. O manuscrito descrevia um processo em que a alma, ao se desprender do corpo, não desaparecia instantaneamente, mas passava por uma transição. Esse conceito parecia se conectar com os estudos do Dr. Sam Parnia, que liderou uma das maiores pesquisas sobre a consciência após a morte. No estudo AWARE, ele analisou pacientes que tiveram paradas cardíacas e foram reanimados, descobrindo que muitos deles relataram ter consciência do que acontecia ao seu redor, mesmo quando estavam clinicamente mortos. Isso desafiava diretamente a noção de que a consciência é apenas um subproduto do cérebro físico. E então havia algo ainda mais perturbador no manuscrito. Ele mencionava registros de pessoas que, ao longo da história, descreveram com precisão eventos que só aconteceriam anos ou até séculos depois. Isso me fez lembrar as pesquisas do Dr. Erlendur Haraldsson, que investigou casos de indivíduos que tinham memórias de vidas futuras. Sim, ao contrário da ideia tradicional de reencarnação, onde se lembram de vidas passadas, esses indivíduos pareciam ter vislumbres de eventos que ainda não tinham ocorrido. Se a consciência existe de forma independente, então será que o tempo é apenas uma ilusão para nós? O que mais me impressionou foi a forma como essas informações, registradas há séculos pelos monges do mosteiro, estavam de alguma forma se confirmando nas descobertas modernas. A física quântica, os estudos de reencarnação e as experiências de quase-morte apontavam para um mesmo mistério ainda não resolvido. A morte não era o fim da existência, apenas uma mudança de estado. Mas por que esse conhecimento foi tão ocultado ao longo do tempo? Será que alguém, em algum momento da história, quis garantir que nunca soubéssemos a verdade? Enquanto refletia sobre essas questões, me lembrei de um fato histórico que me fez enxergar tudo com uma nova perspectiva. No início do cristianismo, a crença na reencarnação era amplamente aceita por diversas correntes da religião. No entanto, durante o Concílio de Constantinopla, no século VI, esses ensinamentos foram proibidos e considerados heresia. Qual foi o verdadeiro motivo para essa decisão? O que aconteceria se todos soubéssemos, com absoluta certeza, que a morte não é o fim? O manuscrito deixava claro que esse conhecimento foi suprimido ao longo dos séculos, mas nunca apagado completamente. Algumas culturas preservaram seus registros. Outras transmitiram esses ensinamentos de maneira discreta, mas sempre houve aqueles que tentaram manter esse segredo longe do alcance das pessoas comuns. E isso fazia todo o sentido. Se a humanidade tivesse plena certeza de que a morte não é um fim definitivo, a estrutura de poder, as religiões e até mesmo a forma como vivemos nossa vida seriam completamente diferentes. Nesse momento, percebi que o que eu tinha em mãos não era apenas um livro antigo, mas uma peça crucial de um quebra-cabeça que a humanidade vem tentando montar há milênios. Os monges que protegeram esse manuscrito sabiam do seu valor e, por isso, mantiveram-no escondido de olhos curiosos.
O que me deixava inquieto era saber que essa não era a única peça faltando nesse quebra-cabeça. Quantos outros documentos como esse ainda estavam escondidos pelo mundo, esperando para serem descobertos? Fiquei horas na biblioteca subterrânea do mosteiro, folheando o manuscrito e tentando processar todas aquelas informações. A reencarnação, as experiências pós-morte, a possibilidade de que a consciência sobrevive ao corpo. Tudo aquilo não era apenas uma questão de fé, mas algo que diversas áreas da ciência começavam a tocar, mesmo que indiretamente. O problema era que muitas dessas descobertas permaneciam desconhecidas do grande público, limitadas a estudos acadêmicos e registros antigos que poucos ousavam investigar a fundo. Quando finalmente fechei o livro e olhei para Dom Alfonso, o monge me observava em silêncio, como se já soubesse o impacto que aquele conhecimento teria sobre mim. Agora você entende por que esse manuscrito foi mantido em segredo por tanto tempo, ele disse calmamente. A verdade sempre esteve aqui, mas são poucos os que estão preparados para aceitá-la. Naquele momento percebi que ele estava certo. A maioria das pessoas não quer encarar a possibilidade de que tudo o que acreditamos sobre a morte pode estar errado. Antes de sair da biblioteca, perguntei a Dom Alfonso por que ele permitiu que eu visse aquele manuscrito. Seu olhar era sereno, mas sua resposta me deixou sem palavras. Porque talvez esteja na hora desse conhecimento voltar ao mundo. Aquela frase ficou ecoando na minha mente durante toda a viagem de volta. Eu sabia que aquela experiência mudaria minha forma de enxergar a vida para sempre, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. O que mais me intrigava era que, ao longo da história, muitas pessoas tiveram vislumbres dessa verdade, mas sempre foram desacreditadas. Relatos de crianças com memórias detalhadas de vidas passadas, pessoas que tiveram EQMs e descreveram com precisão eventos que ocorreram enquanto estavam clinicamente mortas, cientistas que começaram a perceber que a consciência pode existir além do cérebro. Todas essas peças estavam aí, mas ninguém nunca as conectava completamente. No fim, a única certeza que eu tinha era essa: a morte não é o que pensamos. Ela não é um apagamento, nem um fim absoluto, mas uma transição para algo que ainda não compreendemos completamente. Se a ciência e os registros históricos continuarem avançando, talvez um dia possamos finalmente entender a verdade sobre o que acontece conosco depois que partimos. Mas até lá, cabe a cada um de nós decidir no que acreditar. Agora, eu te pergunto, você acha que a consciência realmente sobrevive após a morte? Se tudo isso for verdade, o que isso muda na forma como vivemos? Deixe seu comentário e compartilhe essa reflexão com quem também busca respostas.